Boa noite, batuqueiras! Foi dada a largada, iniciamos aí o nosso cronograma, né, do Programa de Desenvolvimento Musical do Batuque de Mulheres 2025. Esse ano muito especial, né, que para a gente lançou o ano passado o nosso EP de jograis autorais e foi muito bonito, né, ver a participação de todas nas atividades de composição, participando da memória e do registro do grupo, né, Batuque de Mulheres. Eu sempre gosto de dizer que o quão importantes são esses momentos, né, que a gente está registrando o que está acontecendo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Camila Pedrasoli, da Guria Produtora, e sou uma das instrutoras aqui no Batuque de Mulheres, da parte de produção musical e composição musical, junto da minha cis, Vitória de Sante, vulgo Torinha, que está aqui com a gente. A gente já vem realizando esse trabalho há alguns anos, né, juntas, fazendo esse registro e essa memória, colocando as alunas, né, e também as professoras, né, para registrar isso. Então, a gente já gravou EP de jograis autorais, a gente já gravou single com participação de Cristal, de Preta Soul, Dani Fernandes. A gente já lançou também a música, né, Mais Mulheres, que aí foi um grande combo, né, uma grande parceria aí, tanto da Cristal como com o Batuque de Mulheres do Gami e o Mais Mulheres na Cultura, que é esse projeto que a gente vai estar agora, né? Dia 13 de maio, a gente vai tocar lá juntas, o Batuque de Mulheres e a banda do Batuque. Então, a gente vai repetir aí esse show do carnaval no encerramento do Mais Mulheres na Cultura, juntas tocaremos aí, né, os hits, tanto os jograis autorais também como a música Mais Mulheres. E a gente hoje, essa primeira aula, né, é mais para a gente poder apresentar para vocês, para as que ainda não conhecem, o programa de desenvolvimento musical, né, do Batuque de Mulheres, que consiste, né, em todas as aulas, todas as atividades, né, tanto as aulas shows quanto as aulas no GAMI e também as aulas online de composição, as gravações, né, vai vir o momento das gravações também, tanto da parte audiovisual, dos clipes, como também das músicas em si, e o processo, né? A gente consegue ter um parâmetro aí, desde que o Batuque, que o Batuque não, né? Desde que a gente iniciou esse trabalho de registro e memória, que tem 3 anos, né? Até hoje, você consegue perceber, né, pelos materiais que foram lançados, o que aconteceu naquele ano, né? Que temática que estava, quais eram as carinhas que estavam ali, né? Fazendo o grupo, né? Acontecer. E esse ano não é diferente, né? A gente vai ter também essa parte do registro, da composição, né? A gente costuma dizer, né, que nós aqui nessas aulas e em todas as atividades do Batuque e do GAMI, né, o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, que é essa grande sede, né, que realiza o Batuque de Mulheres do GAMI, que a gente possa se tornar melhores ouvintes, né, nesse processo todo, porque o fazer musical ele tá muito relacionado não apenas à prática em si, né, do instrumento, ir lá e tocar, mas no âmbito geral, a música ela está em tudo na nossa vida, né? E esses diálogos, essas explanações, essas práticas, as aulas shows e as composições são para que a gente consiga despertar mesmo dentro de cada uma de nós, tanto instrutoras como equipe, esse olhar mesmo musical, né? O entender música em tudo, em conseguir apreciar uma obra, né? Em conseguir identificar determinadas características de uma obra, né? Entender que juntas estamos criando obras também, né? Obras musicais, obras artísticas, e aí é muito bonito ver isso no Batuque de Mulheres do GAMI,
porque resume bem o nosso trabalho do ano passado, que foi o EP Amor, Resistência e Tambor, né? Que aí a gente, dentre 26 jograis autorais que foram compostos pelas alunas, inclusive essa vai ser a nossa primeiríssima atividade. Assim que acabar a aula, a gente vai jogar ali no grupo o formulário para vocês participarem dessas composições dos jograis autorais. A gente vai passar aqui, né, na aula, tudo que foi lançado. Só não vamos passar o documentário, que é muito grande, mas vamos compartilhar o link para vocês assistirem também. Mas nós vamos passar os 2 videoclipes, né, e também dar play no EP dos jograis autorais, para que vocês já tenham na cabeça de vocês qual é mais ou menos o objetivo final, assim, em termos de produto artístico, né? A gente tem uma parte audiovisual, que normalmente é um clipe, ou, no caso do ano passado, foi o documentário, e a parte musical, que é o lançamento nas plataformas digitais de alguma faixa, ou no ano passado a gente lançou 4 faixas, né? E esse ano também a gente deve ir para esse caminho também. A gente tem algumas ideias de fazer algumas gravações ao vivo também. A gente vai construir junto essa entrega final, a gente vai construir juntas, tá? Não está delimitado assim, não, vai ser uma música e um clipe. Não, a gente vai sentir, de acordo com que essas aulas de composição e produção musical nos apresentarem, né? A gente vai sentir qual vai ser o caminho desse ano, qual é o formato que a gente quer mostrar para as pessoas. Eu tive uma experiência muito boa, nós tivemos no Carnaval, né, com a banda base, então eu achei que ficou uma energia muito legal, né, fazer o ao vivo junto com a banda ali, num andamento um pouco mais rápido, tentando fazer aquela coisa ali da gravação, e eu achei que ficou muito poderoso, né? E é uma das coisas que a gente vai fazer no Mais Mulheres na Cultura, né? Nós estaremos juntas fazendo isso, a banda base também vai estar tocando. E aí algumas ideias, né, que a gente tem de realizar um show para fazer a gravação ao vivo, porque uma coisa é o que a gente grava e lança no EP. Aí a outra coisa é o que é o ao vivo, né? O ao vivo é o ao vivo, né, galera? É valendo ali a emoção, é o calor, né, da situação. E a gente é importante mostrar todas as nuances assim dessa parte da composição. A gente gosta de desmembrar mesmo aqui, sabe, para mostrar para vocês todo o processo, porque vai que vocês se interessam por essa área de produção musical, por exemplo. A gente já tem alunas das outras dos outros anos que se interessaram por isso, né? E quiseram aprender mais sobre isso. E aí vem que também não é um bicho de 7 cabeças, né? A gente gosta sempre de incentivar mulheres a saírem da sua zona de conforto e se colocarem como protagonistas, né? Todas nós, todas as instrutoras, as alunas, o Batuque de Mulheres do GAMI é sobre isso, e é de fato empoderá-las para que elas tenham ferramentas, né, emancipatórias aí na produção artística também, e musicalmente, então, nem se fala. Então, a gente está sempre com o canal aberto, certo? Eu e Vitória e as outras instrutoras, para tirar dúvidas, fora de horários, assim, né, de aula, tranquilo, mandar uma mensagem ali no WhatsApp para perguntar alguma coisa sobre o programa, sobre como a gente faz. Algumas perguntas, por exemplo, a gente gosta sempre de explicar o processo, né, da composição até chegar na gravação, né? Existe todo um processo, né, para fazer esse caminho. Então, a gente gosta de compartilhar e a gente abre os arquivos com vocês, né? Por exemplo, no dia que a gente for gravar, a gente vai gravar e aí depois a gente vai vir aqui para essa tela juntas e nós vamos mostrar o que vocês gravaram e como isso vai se transformar em música, né? Que é o mais legal, assim. Eu percebo que
A gente adora fazer isso, né, Toninha, de realmente desmembrar. Tanto é que o nosso EP de 2023 e o EP do Mais Mulheres, ele é todo assim, ele é uma faixa, né? O 2022 é uma faixa, que é a faixa Mais Mulheres, e aí o EP ele é todo desmembrado, ele tem a faixa completa com tudo, e ele tem a faixa Só os Tambores. Para quê? Para que vocês possam estudar o ritmo em casa. Tem a faixa Só o Coral, para vocês ensaiarem o coro, que a gente também tem a parte da técnica vocal também, né? E aí a gente vai compartilhar algumas aulas, algumas videoaulas que já fazem parte do programa de desenvolvimento musical, justamente para vocês poderem fazer quando vocês quiserem, aulas de aquecimento vocal, de técnica vocal, porque vocês já estão, né, participando do projeto, vocês já viram que quando começa o cortejo, haja gogó e haja coluna, né? E haja braço para a gente seguir aí no cortejo, cantando, vibrando. E a gente precisa ter essa preparação para que a gente não se machuque, né? Então, com a mesma intensidade de cuidado, né, que a gente tem com o corpo como um todo, a voz também faz parte do nosso corpo, né? Então a gente sempre gosta de compartilhar as aulas de técnica vocal, de aquecimento, de alongamento físico também, que é a coisa que vocês já veem, né, nas oficinas e nas aulas shows também. Então, deu para entender mais ou menos o que é esse programa de desenvolvimento musical? É tudo o que acontece no Batuque de Mulheres em relação às atividades, né? As aulas show têm sua importância, os ensaios no GAM têm a importância, aqui a parte de composição e de memória de registro tem sua importância, a gravação tem sua importância, o ato na rua tem de suma importância, é a raiz do projeto, né? O movimento social, é a arte, né? Transformando através dos movimentos sociais. Então, nós, enquanto memória e registro, a gente quer sempre mostrar isso, né? Mostrar essa energia. Qual é o sentimento que vocês têm enquanto alunas? Vânia, a gente gravou uma faixa de Vânia no EP passado, né, Vânia? Daqui a pouquinho você fala para a gente como é que foi o processo e o que você achou, né? Desde que você escreveu até chegar ao resultado final ali, como é que foi? Mas entendeu, gente? E aí tudo para que a gente tenha, de fato, todas as. Possa ter, né, oportunidade de passar por todas as fases aí da cadeia artística, né? Porque o Batuque de Mulheres do GAMI, ele é o braço cultural do GAMI, né? Vocês já sabem disso, né? Que o GAMI, o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, tem esse braço na cultura, assim como tem o esporte, né? Que é o futebol. Então, a gente está aqui defendendo ideias, né? De uma instituição, defendendo de uma instituição feminista, antirracista, né? Então, e isso como que a arte consegue ampliar esse discurso, né? Como que a gente pode sistematizar de tal forma que essas emoções que nós sentimos enquanto mulheres batuqueiras, né, LBTs, quais são essas emoções que a gente quer falar para as pessoas, né? O que a gente quer botar para fora? Então, esse momento da composição e da produção musical pegar a vivência que vocês estão tendo no projeto, pegar a vivência de vocês, da vida, e transformar isso em palavra, em poesia, em música, né, em desenho, em ideia de cenas para futuros clipes, entende? Tentar ver como um todo mesmo para o crescimento do projeto, né? No final, né? Para quem já participa como Vânia, chegar no final do ano e ver assim, caraca, olha só como é que foi massa essa. Aquela atividade lá do formulário do Google se transformou numa música, gravou, quase 50 mulheres gravaram a voz na música, não sei quantos tambores gravaram, e aí agora a gente está aqui mandando release para a imprensa, saindo o nome da pessoa no release, enfim.
é realmente ter essa experiência artística, né, como um todo. Então, essa é uma introdução, né? Lembrando que o Batuque de Mulheres tem a realização do GAMI, o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, e da Cores que Tocam Produções Artísticas, o patrocínio do governo do Estado, né, através da Lei Câmara Cascudo, e o Instituto Neoenergia Coserne, né, que são aí nossos grandes parceiros, né, para conseguir a gente ter uma estrutura bacana para desenvolver esses programas. Então, dei esse oizinho introdutório para explicar para vocês como é que é esse processo. Vou chamar minha brother, Vitória de Sante, para poder dar um oizinho dela e a gente começar a dar uma apresentada aqui geral. Oi, gente, boa noite. Prazer, que eu não conheço ainda. Então, eu tô junto com Camila no Batuque, justamente nessa parte de registro, que assim é uma coisa que é muito importante, tipo, pra gente que é produtor musical, enfim, técnico de som e tal, né? Às vezes a gente vai fazendo as atividades, isso vai passando assim com naturalidade, e às vezes a gente não dá essa devida importância, sabe? Tipo, o registro. Porque assim, o batuque, né, tem vários tipos de atividades, né? E muitas vezes as atividades acontecem na rua e tal, então não tem esse. É um evento que aconteceu naquele momento, né? Tipo, você tem vídeo, etc e tal, mas você ter isso registrado, ou mesmo os gritos de desordem registrados, que aí qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode dividir, a gente consegue replicar isso, né, com outras pessoas, além do boca a boca. Então, realmente é um trabalho que a gente está desenvolvendo, e cada vez mais eu vejo a importância, né, disso, de se ter o registro, e foi muito natural, né, o Batuque. Foi muito interessante, porque começou o primeiro single que rolou do Batuque, veio primeiro de um projeto, de um outro projeto que a gente estava, e foi uma coisa tão orgânica que, quando eu percebi, as meninas do Batuque já sabiam a música, já cantavam a música, já tinha ficado na cabeça, e a gente, não, então vamos gravar, vamos fazer essa parceria, enfim. E aí rendeu o primeiro single, né? Esses trabalhos que Camila já citou. Então a gente já tem dois singles lançados, os dois singles com clipe. Temos um EP com 4 faixas autorais, né? E são todas músicas autorais, né? Realmente a primeira foi uma parceria ali com Cristal, outras meninas das outras oficinas e as meninas do Batuque, né? Foi um conjunto. A segunda já era uma composição de Rafa. E aí juntou, teve a participação de Preta Soul também. Então, e aí justamente sempre como interessante, como tudo sempre foi orgânico, né? Então foi tipo assim, Preta Soul participa aqui dessa música, ela com certeza vou escrever aqui um verso, vamos, gravou em um take e ficou tipo perfeito. É como se, sei lá, parece mágica às vezes, né? Então rolou esse single e aí depois a gente caminhou para isso para o ano passado que rolou esse EP, que justamente uma das faixas Vânia é a autora, porque e aí foi isso, a gente tinha tantos materiais, é porque realmente assim, por mim e com certeza por Camila, a gente tinha gravado todos. 26, se quisesse mais, a gente teria feito. Só que é Oxe, justamente, né, a limitação do tempo, enfim, né, porque realmente um processo, né? Então, e é o tipo de processo que, assim, não dá para atropelar as etapas, né? Porque tudo isso acaba tendo consequências e a gente preza também por ter um resultado bacana, né? Então, de realmente de conseguir entregar um resultado, todas nós, o que é mais bacana ainda, né? Que é realmente um trabalho em conjunto. Então, a Camila tava falando, né? Tipo assim, a gente. Vamos abrir aqui as sessões, e aí eu lembrei dessa última sessão que a gente fez de gravação para esse EP. Eu não lembro nem quantas faixas eram, mais de 100 faixas. Para quem não está muito familiarizado, né, cada faixa quer dizer que a gente gravou um instrumento ou mais de um instrumento, às vezes em grupo, né? Pegamos 3 pessoas cantando e gravamos. Então, foram mais de 100 registros, sabe? Então, assim, a gente tem, meu amigo, batuque para sempre, assim, sério. E como foi massa, assim, e acho a que gente não foram. gosta, né? Oxe, com Não, não certeza. Vira e gosta. mexe, eu abro aí, você se transforma essa sessão gigantesca, mas que super rendeu, né? A gente conseguiu montar os arranjos, né? Realmente fazer esse trabalho, né? Porque os gritos vieram de uma forma bem
bem bruta, né? Tipo assim, as meninas escreveram, compuseram, e aí, a partir daí, vamos trabalhando. E à medida que o processo foi acontecendo, seja lá na sede do GAMI, ou quando a gente foi gravar lá na Poli, né? Era sempre assim, alguém dando uma ideia, a gente testando, e aí realmente, como o projeto é muito orgânico nesse sentido também, de cada uma ter ali, tem uma mãozinha de cada uma, tem uma batucada de cada uma, sabe, nesse EP. Que é muito interessante, porque chegou uma hora também que era tanta faixa, realmente a gente acabou selecionando algumas para entrar. Só que é tipo assim, às vezes era em grupo, então tem 3 pessoas tocando ao mesmo tempo. Então tem literalmente uma batucada de cada uma que participou do projeto, né? E isso é muito bacana, assim, de você ter isso ali registrado e tal, né? Então, eu estou realmente muito ansiosa já para começar esse ano, de a gente continuar desenvolvendo esse trabalho e observando essa evolução mesmo, né? Então, porque começamos ali gravando, registrando apenas o batuque, né? Os instrumentos percussivos. Aí depois começaram as aulas de canto com a professora Renata. Então, começou a desenvolver também a voz, né? De cada uma entender qual é a sua região, seu naipe, como é que a gente consegue dividir isso, né? Fazer esses arranjos vocais. E aí depois foi essa terceira etapa que de realmente composição, né? Então a gente realmente tem esses gritos autorais, tipo, cada uma em casa fez, vou escrever aqui e mandou, e aí a gente, enfim, acabou gravando. Então eu tô muito ansiosa para ver agora o que vai acontecer, porque é só uma crescente, sabe? Então é só realmente essa soma. E aí, basicamente é isso. Bem-vindas quem entrou agora também, né? E aí vamos nessa. Como Camila, quero reforçar também. Quem tiver também realmente interesse em relação à gravação, produção, a gente está super disponível. Querendo ou não, é uma área que carece de mulheres. A gente quer cada vez mais mulheres participando. Quem quiser aprender, começar a mexer no Reaper, gravar e tal, só precisa de um sonho. Um microfone e um sonho, É, basicamente. E assim, microfone a gente tem. Aí a gente desenrola o resto, sabe? pode Então, ser até o microfone do do celular que celular. fica Comecei aérea. assim. E aí a gente vai nessa junto, realmente construindo. E é isso. Ei, aí, lembrando, né, Torinha falando, eu lembrando aqui das coisas da gente. A Oh, meu Deus. retrospectiva, né? Pois é, porque a gente vai lembrando das coisas doidas que a gente vai inventando e as pessoas vão indo na onda, né? O povo faz, E vai vamos. dando certo. E aí é maravilhoso, né? Que você inventa um negócio, a pessoa cai dentro, aí dá certo. Aí eu falei, eita, pô, deu certo. Esse é o perigo. E aí eu vejo a produção musical muito assim, sabe? Muito nessa pilha, tipo, bicho, tem uma ideia. Aí eu vou dizer a Vitória, Vitória, tem ideia. Aí ela, diga aí qual é a ideia. Aí eu vou lá e Pega mostro aqui. minha ideia. Aí ela compra a ideia. Aí pronto, aí só precisa disso. Um doido para comprar a sua ideia. E no processo da composição, eu gosto muito assim de experimentar mesmo. Eu não sou uma produtora, como é que se diz, né? Como é que eu posso me definir assim? Eu sou uma produtora musical exótica, vou dizer assim. Eu escolho caminhos que talvez as pessoas não escolhessem na indústria. E pode dizer que está dando certo, viu? Assim, tem coisas que eu olho para minha trajetória hoje, que é normal que vocês vão enxergar isso também na de vocês, que eu penso assim, isso aqui poderia ter sido diferente, mas talvez se tivesse sido diferente, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Talvez se aquela música eu tivesse feito do jeito que hoje eu acho que seria, eu não tenho a bagagem que eu tenho hoje. Então eu penso muito nisso na produção musical. Eu acho que não tem certo e errado para a arte, sabe? Eu acho que a gente a arte ela é esse caminho mesmo, né, de experimentação, e quanto mais a gente for livre, eu acho que mais a gente vai conseguir ser autêntico, ao ponto de realmente tocar o coração das pessoas, entende? Com verdades, né? Eu tenho uma banda, né? Eu faço parte de uma banda chamada Camomila Chá, é um duo, eu e a Juliana, que também é minha esposa, e a gente toca cantos sagrados, meditações, músicas de meditação, e nem não necessariamente calmas, né? Meditações enérgicas também. E a gente toca mantras também. E assim,
é um estilo diferente, né, do que o povo está acostumado a ouvir. Então, isso também me permite a muita experimentação, porque por ser uma coisa nova, que não tem muito o que comparar, como comparar, aí a gente vai meio que ditando o caminho, né? E aí é onde eu acho que eu sou um pouco fora da curva nesse sentido, assim. E aí, quando a gente se une, né, eu e Vitória, a gente consegue compartilhar, acho que o melhor dos mundos da experimentação, porque Torinha tem uma veia técnica muito forte, tem muita experiência de gravação padrão, né, Torinha? Você tem muita experiência de estúdio mesmo, assim, e é uma coisa que a gente se completa muito. E a gente tenta trazer isso para vocês, quando a gente leva vocês no estúdio, quando a gente abre os projetos aqui para vocês, né? Que eu acho que a gente poderia, até antes mesmo, eu acho que a gente pode fazer só uma breve apresentaçãozinha e depois eu mando um outro link aqui, que eu vi que eu não fiz o acesso pela minha outra conta e vai acabar. Então, vamos, antes de começar a mostrar os materiais, a gente não deve passar das 8h30, tá, meninas? É uma horinha de aula, eu sei que todo mundo tem suas coisas, mas acho legal se vocês puderem ficar também. Então, Vânia, queria conversar com você, né, para você já falar um pouco assim se apresenta, né? Se as meninas ainda não te conhecem, e tem gente que vai assistir também que provavelmente não te conhece, e fala um pouquinho dessa tua experiência, como é que foi desde do processo ali de escrever o grito autoral no formulário da atividade, né? Que é o que a gente vai passar hoje para vocês, até ver a música sendo lançada com release, com tudo. Conta aí, meu amor. Então, meninas, conheço sim já Cecília, né? Cecília, convidei para ir para o Batuque, né, Cecília? E Vanusa também já conheci. E assim, meninas, eu estava ouvindo vocês falarem, né? Camila e Vitória, e fiquei pensando nesse processo, porque teve atividade para a gente fazer, e aí eu fiz sem muita pretensão, porque, claro, eu também não sabia, né? O que ia ser, para que ia servir exatamente. E aí escrevi. Só que aí depois, quando eu vi que foi selecionada, eu fiquei, ai meu Deus, estava horrível. Eu poderia ter caprichado mais. Bem virginiana a crítica, né, Cecília? Você entende? Aí eu fiquei, meu Deus, tá horrível. Aí eu lembro que eu tava viajando pra Minas, não sei se Camila lembra, aí eu mandei uma mensagem dizendo, tá muito ruim, tá muito. Acho melhor vocês não usarem, não, não precisa usar. Aí Camila disse, não, fique tranquila, tem potencial, pode ficar tranquila, que a gente vai trabalhar na música e você vai ver que vai ficar legal. E hoje eu ouço e gosto. Então, como é importante, né? Depois desse processo, eu vejo no que se transformou, assim. E achei muito legal a criatividade. Quando eu fui gravar, eu disse, nossa, como tá bacana. Camila, eu lembro que tu estava fazendo, como é que fala? Lembra? Aham, o beatbox, o solfejo lá do beatbox. Isso. Tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá. É, aí o processo para ir para o estúdio, depois para ir ouvindo os instrumentos, as pessoas cantando, e aí cada pessoa que ia cantando, eu ia me familiarizando com aquilo que eu escrevi, e hoje eu ouço e gosto. Eu digo, olha, realmente, bem que Camila falou, deu certo. Mas assim, é maravilhoso de ver todo o processo, participar, foi incrível. Poxa, que massa, Vânia. Eu fico feliz porque é sobre isso que você resumiu o que eu falei. Às vezes é só comprar a ideia da outra, né? E aí juntar com as outras ideias, e aí quando vê, transforma numa coisa bacana, enfim, genial. Eu adoro os gritos. Quer falar? Não, acho que ela desligou. É genial, assim, como que surgiu a necessidade de fazer o EP de jograis autorais? Exatamente como essa conversa que começou. E isso, né, a gente compondo junto e transformando no que se transformou. E a gente sentiu essa necessidade, assim como uma conversa como essa, iniciando o processo. E aí as meninas mostraram o que elas estavam cantando nas aulas show, né, nos cortejos, os gritos de desordem, os jograis, né? Foi aí que até que eu aprendi esse nome. E eu falei, gente, sensacional, a gente precisa dos nossos.
porque estavam sendo cantados jograis de outros movimentos, do movimento, mas de outras instituições, entendeu? E aí a gente pensou, pô, vamos ter o nosso, a gente precisa de um jogral autoral, um nosso. E aí surgiu a primeira ideia foi o do, acho que foi o Mulher Venha, né? Mulher venha, segue a percussão, a gente junta vai fazer revolução. E aí foi se entendendo, a gente mandou a guia dessa primeira para o grupo de vocês, né, das alunas, e falou, galera, é assim que é para fazer mais ou menos a métrica. E explicou o que era um jogral, né, e mostrou, ó, é mais ou menos assim que vocês podem fazer. Pensem em 4 linhas, repetições de 4 linhas, pensem nas palavras, né, que vocês querem cantar na rua quando vocês estiverem com tambor. Pensem nisso, como que vocês conseguem fazer dessa forma. E aí a gente escolheu, né, o Congo, né, que é o funk, né, que é o tu tá tá tu tá tu tá tá tu tá. E aí a gente criou arranjos de acordo com esse ritmo. Então você vê que os jograis eles não são iguais, entende? Apesar deles terem sido gravados na mesma métrica, eles não são iguais, eles têm arranjos diferentes. E aí é onde entra, né, a parte da produção, das escolhas, e nós escolhemos juntas. Apesar de eu e Vitória a gente fazer a edição, né, a ideia maior da edição para jogar para vocês, depois a gente abre uma chamada como essa, mostra, e aí teve momentos, não, tira essa frase daqui, bota para cá, tira esse tambor daqui, bota para cá, esse aqui vai ter introdução, esse aqui vai ter tambor fazendo introdução, esse aqui vai começar só com a voz, e depois entra o batuque. Tá entendendo? Então, assim, esse processo de composição é a gente fazendo o negócio junto, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer logo o outro link, tá? Para a gente continuar a conversa. Vou mandar ali no grupo, tá bom? Até já. Bom, então voltando, né, pessoal, a gente vai então agora mostrar uma sessão, né, de toda a gravação, de todas as faixas que a gente tem, que foi a sessão de edição antes de ir para a mixagem. Só para resumir um pouquinho para vocês como é que é o processo, né, até a música chegar na plataforma, desde a ideia até a plataforma. Primeiro a gente compõe, depois a gente grava, né? Ensaia, no caso, né? Aí grava. Depois que gravar, a gente edita e escolhe o que da gravação vai ficar. Depois que fechou a edição do arranjo, criou um arranjo e tal, aí a gente vai para mixagem. Aí Vitória vai lá, mixa, timbra, né? Mixar é o quê? Ajustar os volumes, né? Colocar efeitos, é a parte de pós-produção. Colocar os efeitos, trabalhar vozes, nananã. Pan, né? Que é o que a gente chama de panorama, né? Que é vem um pouquinho para o lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo. É bem legal que a gente consegue mostrar isso com calma para vocês, entendeu? Durante todo o processo, como é tudo bem, então vai ser tudo bem feito do zero, aí vocês vão entender isso. E aí, para as próximas aulas, tentar realmente, quem não está, usar fone de ouvido, porque vocês vão conseguir ter a real noção do que é a mixagem dentro do ouvido, porque nós trabalhamos para o LR, né, que é o esquerdo e o direito. Então, a nossa mixagem ela vai ser estéreo, né, que a gente chama. Então, nos próximos, se vocês puderem, tiverem condições de botar fones de ouvido, é interessante também. E aí a gente está aí, ó, essa imagem que a Vitória está mostrando. Vou até É um abrir programa. mais, ó. Isso, boa. É muito, galera, é muito. É muita coisa, Jesus Cristo. É babado? A Esse gente aqui, já não gosta, né, de coisa pouca. imagina, imagina. Ó, eu acho que no total, Vamos aqui, pegar a Divânia? deixa eu ver. Não, nossa, é mais de 100 faixas. Meu Deus. Cento e tanto, ó. E tem coisa que nem foi usado, ó. Tem caixa aqui. Mostra aí o beatbox para elas entenderem o que a gente estava falando, que a Vânia estava falando.
Aí, ó, esse último Aqui, canal né? aí. Pronto. Tem outras coisas abertas ali, mas eu acho que. É, deixa eu só tirar para não atrapalhar aqui. Pois Aham. é, menina. Babado, você é Mas isso aqui louca? também foi a gente juntando, né? Isso aqui é dias lá no GAMI, gravando no GAMI, acho que foi mais de uma vez. E Foi. teve aqueles dias no estúdio, né? Que Foi. realmente foi um intensivão, assim, né? Tipo, pegamos direto, né? Então, realmente é material. Me diz uma coisa, Cecília e Vanusa, vocês, primeiro Cecília, certo? Para o negócio do microfone. Vocês têm alguma experiência com essa coisa de gravação? Já tiveram alguma experiência? Conta pra gente. Composição. Não, eu já escrevi poemas, já penso assim, tem um foco voltado para uma coisa meio relacionada a movimento social. Eu tenho uma experiência de longos anos com o MST, então participar dos momentos de produção cultural, das místicas, com crianças, com as mulheres, assim, acho que essa vivência em si é a mais próxima de algo relacionado especialmente o que esse programa, o foco desse programa, né? Está totalmente relacionado a uma produção de composição, seja em forma de texto, né? Ou seja, enfim, a música, é um objetivo mesmo de construção de identidade, de reafirmação, sabe? Então, isso. Do ponto de vista da música, eu fui casada por 20 anos com um músico, que também se atreve a fazer as gravações dele. Acompanhei um pouquinho o processo, só esse processo, mas bem distante. Nesse momento da minha vida, enquanto ele se voltava para isso, eu estava dando conta de outras coisas, mas, tipo assim, de vez em quando ouvia, aí ele dava as mesmas sugestões que vocês. Escuta agora com o fone, né, para ver, escuta sem fone, vou colocar agora na TV, a gente ficava fazendo essas coisas assim, como o Vânia fez um comentário engraçado, eu sou virginiana, a gente tem um pouquinho dessa é, ah, essa ideia, né, de que a gente é muito crítica. Eu acho que a gente é bem apreciadora, na verdade, aí detalhista, aí talvez seja isso que é legal, né? Ser bom ouvinte e prestar muito bem atenção. Aí, se a gente der conta de contribuir, e eu gosto muito, eu estou emocionada ouvindo vocês falarem, porque adoro participar desses processos, adoro tudo que é participativo, sabe? Essas trocas. E na minha experiência profissional, que é de outra área, eu acho que é um aprendizado imenso. Eu tenho absoluta certeza que quando vocês falam que também aprendem nesse processo, eu sei que sim. É sempre maravilhoso. Essas trocas todo mundo ganha e cresce. Isso. Poxa, Cecília, que legal te ouvir. Pois muito prazer, viu, te conhecer. Eu, ouvindo você falar, eu tenho certeza que você tem muito a dizer, né, com as suas vivências, tem muito para sair daí. E eu espero que você participe, né, e consiga colocar isso também, a gente construir juntas aí essa identidade musical, né, para suas palavras, para suas vivências. Já estou bem animada, já sei que vai sair coisa boa. E você, Vanúzia, conta um pouquinho para gente. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Então, eu não tenho nenhuma experiência assim, com gravação, nem com composição. Estou entrando agora, né, no GAM. Estou participando pela primeira vez do Batuque de Mulheres. E, assim, particularmente, eu me considero até uma pessoa meio tímida assim, em algumas situações. Eu não sabia que seria gravado um EP, assim, já sabia que gravavam os momentos do Batuque de Mulheres,
mas não tinha tanta noção, assim, de que seria gravado um EP e tá sendo meio desafiador, mas estou disposta aí a sair da minha zona de conforto e encarar esse desafio aí. É isso. Coisa boa! Bom saber que você está disposta e bom saber que você está surpresa também. Adoro, adoro. Muito bom. E assim, gente, é o que a gente falou de comprar a ideia da outra, entendeu? Nós, mulheres, precisamos botar pilha nas outras para elas realizarem suas coisas e entenderem que elas são capazes de realizar essas coisas, entende? Então, como nós já tivemos outras mulheres que colocaram, né, empoderaram a gente para a gente estar aqui hoje dizendo eu faço isso, a gente está aqui para dizer isso para vocês também. Vocês podem fazer isso e a gente está aqui para dar todo o suporte e caminho para conduzir isso da melhor maneira, que a mensagem de vocês chegue, né, da melhor maneira e artisticamente. Então, seja muito bem-vinda também e é um prazer, né, te conhecer. Eu espero que a gente faça um ótimo trabalho juntas. Com certeza será. Corinha, vamos nós. Bora mostrar para elas como é que a gente mostra? Mostra o beatbox. A gente já tem o som? Como é que tá aí? Você tá fechada. Tô achando que não tá rolando, não. Deixa eu Ah, botar algo mais alto. Mais caótico. vai. Tá tocando aí? Não. Tá Oxi, com o negócio de ruído. peraí. Faz o seguinte, quer compartilhar o EP pelo YouTube? Porque tem as 4 faixas. Deixa eu botar aqui. Chocante. Peraí, E aí a gente vou pode parar e mostrar para voltar. vocês, meninas, exatamente as 4 últimas faixas que a gente lançou, que é como vai ser a atividade de vocês esse ano. Isso. O que a gente precisa ter em mente, certo? Para compor um grito de desordem ou um jogral? É uma coisa que precisa ser. Eu não vou dizer curta, não, porque tem jograis aí que são grandes, mas de fácil repetição, assim como um mantra, por exemplo. Quanto mais a gente conseguir repetir a ideia que a gente quer passar, né, de uma forma que o grupo possa aprender rápido, né? Porque também tem isso. A gente precisa de uma letra que seja fácil de ser aprendida para tocar no meio da rua. E, de preferência, uma letra que esteja dentro de um ritmo que o grupo saiba tocar. Porque também não adianta eu fazer aqui uma letra, enfim, vamos dizer assim, vou fazer uma salsa. E o grupo não está ensaiando uma salsa, está tocando o quê? Samba reggae, funk, Ijexá, né? Não, então a gente precisa também entender a finalidade da composição. A finalidade dessas composições que nós vamos propor são jograis autorais para a gente usar no meio da rua, para que as pessoas possam entender que o batuque chegou, que a mulherada chegou. Oi, Gabi! Bem-vinda, meu amor. Legal. Boa Tudo noite para bem? todos. Tudo bom? A gente está aqui falando um pouquinho do processo, né? Como é que é? Eu expliquei para as meninas como é que é esse processo das gravações. E aí eu vou falar um pouco agora sobre a atividade e mostrar, né? O EP, Torinha está baixando aí, para a gente mostrar para as meninas como é que é o resultado final. E é isso, entender qual é o local que a gente está, o que a gente quer dizer. E aí cada uma, dentro da sua vivência, vai escrever o seu jogral autoral, isso vai virar uma planilha. Depois dessa planilha, vai virar cards com a letra, né? E depois, se já tiver foto de vocês, é a foto de quem escreveu, o nome de quem escreveu e a letra do lado. Para quê? Para que a gente possa abrir uma votação entre o grupo para escolher quais são os jograis que vão ser gravados. Porque, como são muitas mulheres, imagina, ano passado a gente teve 26 jograis autorais, não dá para gravar 26, entende? Então, a gente abriu democraticamente uma votação, né, com todas, e aí elas escolheram esses 4, as mais votadas
são essas do EP. Aí vamos ouvir ela aí. Vamos ver se tá rolando. Porque eu tô achando estranho. Talvez seja o Zoom. Veja aí. Tá. Sou resistência e atitude. Eu sou mulher e toco meu batuque. Tenho coragem para lutar. Eu sou mulher e vim pra batucar. Sou resistência e atitude. Eu sou mulher e toco meu batuque. Tenho coragem para lutar. Eu sou mulher e vim pra batucar. Sou resistência, sou do batuque. Sou resistência, sou do batuque. Então, essa versão que Vitória mostrou é uma versão da atividade, certo? Você vê que só tem voz minha aí. Todas essas pessoas que estão cantando sou eu. É bom que já é uma comparação, né? Porque essa foi tipo a guia, né? Fazendo vozes diferentes. Isso. Eu fiz tipo uma guia Isso, para quando Vitória fosse gravar o grupo, ter vozes diferentes. Então eu gravei Sou Resistência e Atitude. Aí eu gravei Sou Resistência e Atitude. Aí gravei Sou Resistência e Atitude. E aí quando junta tudo, vira um coro de vozes diferentes. A professora Renata explica direitinho quem é contralto, quem é soprano, quem é mezzo-soprano. Isso, exatamente. Né, na aula de canto. Então, quando a gente vai fazer uma pré-produção de uma música, é exatamente esse áudio que Vitória mandou. Eu gravei aqui um tum-tá-tá, tum-tá, num instrumento virtual, uma bateria eletrônica, e gravei essas vozes aí em cima para mostrar mais ou menos como seria. Agora vamos ouvir como é que ficou o resultado final com as vozes e o batuque de verdade. Já está rolando. Eu sou mulher
Tá calor, a gente tá gritando no meio da rua, hein? O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores, vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores, vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores, vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores, vibra o meu coração. O batuque representa muita força e união. Quando ouço os tambores, vibra o meu coração. Tchá, 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 Gente, é muito bom, fala sério. É que energia desse grupo, pelo amor de Deus, cara. Imoral, é imoral. É E isso. aí, Cecília, o que que você achou? Lindo, ganha uma potência imensa, né? Já é claro que cada parte tem uma função essencial para tudo, né? Então, ouvir só a letra, ouvir só a guia, já é. Mas como a Vanusa falou, na hora que a gente escuta o conjunto, né? Tudo, trabalho coletivo, cada parte no todo é emocionante mesmo. É potente, né? E você, Vanusa, o que que você achou? Conta aí. Sensacional. Eu faço das palavras de Cecília as minhas, assim. Quando você para ouvir todos os instrumentos juntos, todo mundo cantando, é mágico. Eu fiquei toda arrepiada. Arrasaram muito. Coisa boa. E essa gatinha aí que chegou para aula? Foi, ela ficou curiosa, quis assistir também. Olha que linda. Bem-vinda. É Moranguinho o nome dela. Fofa. Tá Pois quase. é, Gabi. E aí, Gabi, o que que você achou do EP? Ah, foi massa. Foi massa também até gravando, né? A gente se empolgou bastante e assim entrou no ritmo da música, do batuque, porque já vai contagiando, né? A festa da gente é tocar, né? Então a gente passa a energia que a gente tem para as pessoas e o que é mais gratificante é o que a gente ouve isso, né? Onde a gente faz a apresentação, a gente escuta as pessoas falando, né? Que a energia da gente é tão boa que contagia qualquer um, né? Então, assim, a gente realmente faz o que a gente ama de verdade. E aí, então, as coisas fluem melhor ainda, né? Com certeza, Gabi, com certeza. Você sente que é um negócio de dentro da alma mesmo, né? Um grito do coração mesmo, né? O que a gente está falando ali. E muito bom esse protagonismo, né, da autoria das alunas. Isso é muito legal, porque na primeira faixa a autoria ela é dividida entre Cristal, a Cris, eu e as alunas todas, né, como um todo, tanto do Batuque como do Mais Mulheres na Cultura. E na outra faixa, o Saudade da Preta, é a Rafaela Brito com a Preta Soul, né? Não tem outra. E a Marília e a Lê também tem e o João Júnior, né? A composição é de 4 pessoas também. E aí, esse a gente não. Vamos botar as alunas para escrever e elas têm muito para dizer. E a gente já tem aí nossos trabalhos assinados, vamos botar elas para assinarem também. E aí, democraticamente, foram escolhidas, né? Isso, vocês não são obrigadas a participarem das atividades do Programa de Desenvolvimento Musical. Mas, pô, é tão legal participar, né? Porque a gente consegue ver assim, a construção de todo mundo. E, meu, quando junta o poder, quando ouço os tambores, vibra o meu coração, quando junta as mulheres, a gente bota para torar.
E essas frases vão vindo assim e vai representando muito o que é o grupo, né? E o que é o GAMI também. Então, eu deixo aqui o meu convite, né, para que vocês participem, não percam a oportunidade, sabe? É legal, é divertido participar. Depois a gente vai para estúdio gravar, e aí vai ficar a música na cabeça, sabe? Participem, porque dá resultado. E é esse protagonismo de nós escrevendo a história do nosso grupo, né? Escrito pelas integrantes do grupo. Isso é muito legal. Tá A bom, gente meu? tem nosso axé, né? Isso é o verdadeiro axé que a gente tem. Exatamente. É, Esse axé vai, é só uma nosso, né? Bahia, né? Rumo agora é Exato. Bahia, né? Então, assim, a gente está levando nosso axé e está demonstrando que realmente que a gente tem axé na alma da gente, né? E a gente está podendo mostrar o nosso trabalho, a nossa dedicação e fluindo também até mesmo com as próprias autorias das alunas também, né? Para mostrar que também a gente tem potencial e mostrar o nosso desempenho e o que a gente está aprendendo, não só os instrumentos, mas como ser autora da nossa própria história. A verdade é essa. Palmas lentas para esse comentário, meu amor. Você resumiu o que é o Batuque de Mulheres do GAMI. Nessa Axé. sua frase, você resumiu o que é esse projeto, entendeu? Então, assim, muito obrigada. Essa participação de vocês faz toda a diferença, né? São poucos encontros, não são muitos, gente. Por isso que, assim, se não puder comparecer, assiste a gravação depois, sabe? Vale a pena. A gente vai construir uma coisa muito legal juntas. E isso, teve ideias, viu referências, compartilha com a gente. A gente quer ideia nova, a gente quer referência, quer saber o que passa aí dentro de vocês, né? Para a gente realizar esse trabalho artístico juntas. Então, eu encerro por aqui, né? A gente encerra aqui nossa aula, reiterando aí o nosso compromisso com a pontualidade, né? Que a gente não vai ficar se estendendo, uma horinha de aula, né? Obrigada aí por terem ficado mais esses minutinhos. E vamos lá, né? Mãos à obra. De hoje para amanhã eu vou compartilhar o formulário com vocês da atividade. É uma atividade avaliativa. E quando a gente fala de avaliativa, é para avaliar a participação, sabe? Não é assim, vai dar nota, não é isso. A gente quer avaliar a participação de vocês, né? O que está dentro de vocês e compartilhar com o grupo, né? Para que a gente possa chegar juntas aí no nosso resultado do registro em memória desse ano, né? Então, ó, beijo, obrigada. Vamos tirar uma foto? Bem lindas, olhando para a câmera assim. Eu mostro para a Luana lá. Ai, morango, coisa linda. Ai, nossa participação especial, não aguentei. Ela, porque ela estava limpando, arrumando as unhas dela aí. Vamos lá. Muito bom. Obrigada. Beijo grande, viu, gente? Vou Prazer. compartilhar também os exercícios, né, de aquecimento vocal, aula de técnica vocal e de alongamento também. Vou colocar uns links ali e aí, na sequência, a gente compartilha a atividade, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite, amor. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Amei conhecer vocês. Amém.